Senhoras e senhores, estamos de volta. Teremos jogo do São Paulo contra o Cobressal no deserto, em Atacama, onde é? Atacama, isso mesmo, lá no deserto, Cobressal e São Paulo pela Libertadores. O São Paulo precisa vencer esse jogo, é importante que vença para ficar na briga pela primeira colocação do grupo. A Libertadores está pegando, a gente viu o Flamengo se ferrar contra o Palestino, está ameaçado já. Então o bicho tá pegando, é um jogo importante que que quase que encerra a sequência do tour que o São Paulo fez pela América e por fora de São Paulo aí. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre a escalação, é claro, vamos falar sobre Rames. A gente, vocês falam muito do Rames, tem que falar, o cara mais uma vez não foi relacionado, não teve jeito. E o que vem por aí com relação ao São Paulo, lembrando que este vídeo tem o apoio da KTO. KTO é na KTO que você dá os seus palpites sobre futebol, usando esse QR Code que está na tela, o link que está aqui na descrição e esse cupom tricolor para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Fique atento à dica KTO que o Arnaldo Ribeiro está dando lá no nosso Instagram, Arnaldo Tirone 1. Só um detalhe, a última dica que fui eu que dei, acertamos. Outras o Arnaldo acertou. A gente tem um índice de aproveitamento muito bom nas dicas. Então, vai na nossa, ali na KTO, dê o seu palpite usando esse QR Code e o link que está na descrição. Muito bem, Arnaldo. O spoiler é quinta escalação diferente do São Paulo nos últimos 5 jogos. É isso que podemos ver hoje no deserto de Atacama, Arnaldo? Tirone, não que seja necessariamente uma fobia, uma vontade desesperada do Zubeldia ficar trocando escalações, mas pelas contingências todas, ele armou até agora 4 times com 4 escalações diferentes nos 4 jogos em que dirigiu o São Paulo, inclusive com sistemas diferentes, né? Não foram só nomes trocados. E a expectativa que o São Paulo tenha com o Cobressal a sua quinta escalação. Eu imagino que não seja um quinto esquema diferente, porque acho que ele já variou algumas situações que foram talvez aprovadas, né, pelos resultados, pelas atuações, mas talvez desta vez algumas trocas por necessidade, por cansaço, por esgotamento nessa maratona fora de casa. Lembrando que o São Paulo vem do jogo de Salvador com um campo muito encharcado, sim, né, muito pesado, e o adversário dele jogou um dia antes. O Cobressal jogou no sábado contra o Colo-Colo, então, né, a recuperação de novo do adversário vai ser maior, pelo menos 24 horas. E eu imagino por algumas dicas ali, sabe, alguns personagens que começam a aparecer mais nas últimas imagens da TV São Paulo, nas fotos, que alguns jogadores possam ter alguma oportunidade nessa quinta escalação diferente. Quando a gente fala quinta escalação, isso não significa mudar um quinto, um outro sistema diferente de todos que já foram usados. Já usou tudo de tudo, né? 4-2-4, 3-4-3, 3-5-2, tudo isso o Zubeldia já usou. Essa quinta escalação pode inventar uma outra coisa, você entende? Eu acho que não. Eu imagino que não, embora a gente ainda esteja conhecendo, né, o Zubeldia, a ideia madre que parecia ser um esquema tático preferido não é exatamente isso, né? Não é um esquema engessado. Eu imagino que essa quinta escalação passe pela manutenção do esquema com 3 zagueiros que foi utilizado nas últimas. Só no primeiro jogo contra o Barcelona em Guayaquil ele não usou 3 zagueiros, depois ele perde o Pablo Maia e passa a usar 3 zagueiros, né? Inclusive contra o Águia de Marabá, né? Então eu acho que essa quinta escalação ela passa pela manutenção do esquema com 3 zagueiros. Se 3-5-2, como adotado no último jogo, ou 3-4-3, que é o esquema do Palmeiras, que foi jogado contra o Palmeiras, essa é uma dúvida. Eu até, Tirone, na cabeça, tentando entrar na cabeça do Zubeldia, o esquema que ele montou para enfrentar o Vitória, que parecia ser bem interessante, né, com a volta do Nestor como titular, ele foi testado basicamente por 5 minutos até a expulsão do jogador do Vitória. Né? Então, que era um jogador, um esquema mais... não digo o Dorival, porque o Dorival não usava a linha de 3, mas com um homem a mais no meio de campo e a dupla de ataque, Luciano e Caleri. Né? Sobrou para o André Silva,
que é um dos jogadores que está descansado para esse jogo, se ele quiser fazer um revezamento, por exemplo, no ataque, na dupla de ataque. Agora, quando a gente fala em 3 zagueiros, sobre os 3 zagueiros do Zubeldia, vê se eu estou certo. Ele também tem uma característica, porque são os 3 zagueiros e graças ao Diego Souza, ao Diego Costa, por momentos ele vira um 2 zagueiros, que ele joga meio de lateral, sobretudo quando tem um cara na frente dele que vira um ponta, o Eric, por exemplo, quando foi no final do jogo contra o Vitória. Tem esse detalhezinho também nesse esquema, né? Quando o Ferrarese entrou e entrou o Eric, ficou um pouco assim o time contra o Vitória, né? Não era um 4-2-4 assim, mas era um pouco, né? Isso. O Diego dos zagueiros é aquele que tem mais a característica, ele era volante na formação de fazer outras funções como lateral direito. O Ferrarese já fez um pouco isso com o Carpini, mas ele é mais pesado. Contra o Vitória, ele entrou lá do lado esquerdo, no lugar do Alan Franco, foi ali que ele fez o gol. Agora, o Ferrarese tem aparecido nas fotinhos, no card de hoje tem tricolor. Então, talvez o Ferrarese ele ganhe uma oportunidade ali no revezamento da zaga. Tipo, eu imagino que ele troque alguns jogadores mantendo o sistema pela questão física. Aí o Ferrarese, dos zagueiros, dos 4 zagueiros, é aquele que atuou menos ultimamente, né? Então, ele pode ser uma das novidades. O André Silva pode ser outra, como eu falei. O Moreira pode ser outra, no lugar do Igor Vinícius. O Luiz Gustavo pode ser outra, na volância pela ganhou questão. Tamanho lá nas palavras. Ali nas internas, ele já é um dos líderes da equipe, digamos assim, né? Então, ele pode ter esse tipo de troca, porque, de fato, o São Paulo teve muito pouco intervalo entre o jogo do Barradão e esse jogo em Calama. Bom, a gente consegue imaginar um time? Difícil. Para mim é mais fácil dar a dica KTO do que os times do Zubeldia, cara. Eu errei todas. É o que eu sou bom, né? De escalação. É bom, eu gosto disso. Esse jogo do Vitória que parecia ser, vai voltar o time titular que não jogou em Belém contra o Águia, ele colocou a novidade do Nestor no lugar do André. A nossa fotinho de apresentação era o André. O André foi pro banco. Falei, não é possível. Agora a gente vai meter a foto do Zubeldia para não errar. Né? Agora, tem caras ganhando espaço. Acho que o Luiz Gustavo pode ser um. O Galopo, ele tem entrado sempre muito bem, como diz você, na posição que ele joga melhor, né? O Galopo, eu acho que o Galopo poderia até ser um titular, não fosse o fato dele ter jogado o tempo todo em Belém e praticamente o tempo todo no Barradão, já que ele entrou no primeiro tempo, né, no lugar do Bobadilha. O Bobadilha, assim, acho que está precisando de ritmo, né? Ele entra contra o Águia, ele ficou no banco, entrou no final. Ele começou jogando, saiu no primeiro tempo contra o Vitória. Enfim, acho que esse precisa de ritmo. Né? Muito bem. Às vezes vocês não querem que a gente fale, vocês vão falar de novo, mas não tem muito jeito. Só um detalhe antes de entrar nesse personagem, só um pouquinho sobre Cobressal e Calama, né? Vamos só lembrar o seguinte. O Cobressal não é de Calama, é de El Salvador, que é uma cidade distante de Calama. Ele manda os jogos em Calama, que é o campo do Cobreloa, que é muito mais tradicional, porque o estádio dele não tem as condições permitidas de capacidade pela Comebol, para essa etapa da Libertadores. Só que ele manda em Calama porque as condições climáticas são muito próximas de El Salvador, ou seja, deserto, frio, vento, né? E por isso ele manda em Calama. Calama tem uma pequena altitude, 2.200 metros. Mas isso é menos que Bogotá, menos que Quito. É uma altitude, mais é o ar rarefeito, frio, as condições desérticas, que o Tirone conhece tão bem lá no Atacama. Então o São Paulo tem essas situações. Mas o Cobressal, ele viaja longa distância para jogar em Calama também. Então, torcida... Vai ter a torcida do São Paulo que está viajando o mundo inteiro aí, que passou pelo Belém, Salvador e tal, e vai chegar. Não tem torcida adversária, é quase um campo neutro. O que torna o campo próximo são as condições climáticas. Lá, em Calama, o Cobressal perdeu para o Talheres, por isso que é importante o São Paulo vencer hoje, né? E empatou com o Barcelona de Guayaquil, né? Como o Talheres já venceu em Calama, seria muito importante o São Paulo vencer para, como você falou, receber o Talheres na última rodada em casa, podendo ser o primeiro do grupo. Né? Essa é a grande questão. E mais só uma coisinha rápida, uma pitada histórica sobre São Paulo em Calama. São Paulo teve
duas participações em Libertadores contra o Cobreloa, em Calama, nesse estádio, importantes. Em 2004, quando o São Paulo volta à Libertadores, aquele time que foi eliminado pelo Once Caldas na semifinal, no comando do Cuca, o Cobreloa fazia parte do grupo. O São Paulo ganhou em Calama por 2-1, gols do Grafite, do Marquinhos, mas o Grafite foi expulso, estava 2-0. O Grafite foi expulso, aí o Cobreloa fez um gol, foi um calor, mas o São Paulo conseguiu ganhar por 2-1. E a outra lembrança, que para mim é péssima, foi na Libertadores de 87, foi um fiasco. O São Paulo pegou, é verdade. Depois de ser campeão em 86, pegou Rojas no Colo-Colo. gol. Isso. Só que o Rojas era do Colo-Colo, né? Pegou Colo-Colo e é Cobreloa, perdeu em Calama por 3-1 no último jogo e último gol do Careca com a camisa do São Paulo. Foi lá, nesse campo aí, no deserto, foi 3-1 para o Cobreloa, último jogo e último gol do Careca com a camisa do São Paulo. Foi graças a essa atuação também que o São Paulo, graças ao Rojas no Colo-Colo, que o São Paulo contratou ele, foi isso, não foi? Esse o Colo-Colo ganhou do São Paulo no Morumbi, com o Rojas fazendo jogando pra caramba, exatamente. Boas lembranças, quer dizer, nem tão boas nesse caso, mas boas. Bom, não, vocês falam muito do Rames. Bom, não tem como não falar de um cara que não tá machucado, que tá à disposição, mas simplesmente não foi relacionado pelo Zubeldia para viajar, nem foi para Calama, tá lá postando foto dele treinando. Essa é a situação do Rames, e já fica a pergunta: será que ele não vai jogar nunca mais pelo São Paulo? Vão rescindir o contrato? O cara vai ficar lá? O que vai acontecer? Então, agora, depois da entrevista do Zubeldia, do esclarecimento que o Rames ou muda completamente seu comportamento físico digamos, companheirismo ou presença, ou ele não vai jogar com o Zubeldia, né? Ou muda tudo, seja um outro cara desde que ele chegou ao São Paulo, ou ele não vai jogar com o Zubeldia. E aí não é aquela questão, o Muricy fala, o Carpini e tal, o Zubeldia não tá nem aí, cara. Nem aí. Ele colocou, foi o que eu te falei, colocou o Rames contra o Palmeiras, aquele impedimento do Rames na banheira, no final do jogo com o Palmeiras, na frente do banco, acabou com o Rames pro Zubeldia. Agora ele foi pro final a gente falou na live. Ele foi pro finalzaço da fila. Então, ele não foi relacionado de novo, embora tenha condições. Tem alguns setoristas, né? Tem o Pipe Sierra, que é um jornalista colombiano. Que ele postou uma situação ontem no Twitter que me chamou a atenção, dando conta que São Paulo e Rames Rodrigues, 32, a idade do Rames, se reunirão nos próximos dias para buscar um acordo de rescisão. O Círculo, né, o staff dele colombiano, já lhe está buscando novo equipo. Su contrato vence em junho de 2025, pero esperam chegar a um ponto onde ambas partes se beneficiem. Na verdade, o próximo mês, que é o mês da Copa América, vai marcar ainda um ano de contrato do Rames, mas a perspectiva agora é de uma tentativa de rescisão, de liberação para o Rames jogar em outro lugar depois da Copa América. Não é uma coisa definitiva. Vitrine, né? O cara joga bem, papapi e tal. E já vai ter convocação para a Copa América, né? O Brasil vai convocar na sexta-feira, a Colômbia daqui a pouco. O Rames será convocado. Não é certeza que ele não jogue mais pelo São Paulo, mas essa possibilidade existe, de ele não jogar mais pelo São Paulo. Não é uma certeza, porque tem jogos até a apresentação para a Copa América. O Zubeldia pode querer aproveitá-lo. A gente vai falar daqui a pouco da sequência caseira do São Paulo depois dessa viagem maluca por todos os lugares do planeta. Mas é possível que o Rames não jogue mais pelo São Paulo. Eu acho, e agora acho que não tem ninguém lamentando. A questão que a gente falou lá com quem não viu, veja, o tricolaço com o César Grafietti, falando das finanças do São Paulo, é a herança financeira que o Rames deixará no São Paulo com um acordo de rescisão ou não. O São Paulo vai rescindindo, vai ter que pagar em suaves prestações e tudo mais. Porque esportivamente, até agora, realmente não fez o menor sentido. Então, só um pitaquinho breve. Sinceramente, eu não fui contra. Quando ele chegou, eu falei, quem sabe? O cara tecnicamente é bom. Só que agora não faz mais sentido, gente. Um cara que simplesmente não joga. Ele nunca joga.
ou ele está machucado, ou quando ele não está machucado, ele não é relacionado. E aí você foi muito preciso nessa história. O cara entra num jogo como o do Palmeiras e faz aquilo, ele. A carta de intenções dele para o Zubeldia foi a pior possível. Exato. Né? Então, como você disse, o técnico gringo não está nem aí se o cara é brasileiro, se é colombiano, se custou caro. Ele não é da natureza do cara. É assim que é. Então, eu acho que a melhor coisa mesmo seria o cara não jogar mais. E aí encerra o assunto. Bom, não jogou. Não jogou, deu errado, acontece. Tem muito jogador bom que daqui e dali que não vai bem no lugar, não vai bem no outro. E assim é a vida. O problema é a questão financeira. Aliás, assistam lá o Tricolaços, que está bem legal com o César Grafietti, falando que o balanço do São Paulo é um pouco preocupante. Não é trágico, mas... E a conta do Rames ainda não entrou no balanço, né? E a conta do Rames ainda não entrou. Exatamente. Bom, por conta também Bom, o São Paulo encerraria, de qualquer forma, de alguma forma, o seu tour pela América, já nesse jogo contra o Cobressal, mas agora tem um componente a mais, que é a crise climática no Rio Grande do Sul, que adiou os jogos contra os gaúchos. Então, o São Paulo vai ter uma tabela não só caseira nas próximas semanas, Arnaldo, com um pouco menos cheia. Não é isso? Isso. Bom, para o torcedor entender, né? Vamos lá por partes. Né? Na volta de Calama, o jogo com o Fluminense será mesmo na segunda-feira, no Morumbis, mudando o horário um pouquinho. Seria às 7 da noite, agora vai ser às 8 da noite. Segunda-feira, quem comprou ingresso, a volta do São Paulo, jogo contra o Fernando Diniz, 8 da noite, segunda-feira, no Morumbis. Na quinta-feira da semana que vem, um jogo fundamental contra o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, pela Libertadores. Certo? Então, Fluminense e Barcelona. No final de semana seguinte ao Barcelona, está marcado a rodada do Brasileiro, São Paulo e Cruzeiro. Esse jogo não tem confirmação e não deve acontecer. Seria um dos jogos adiados. Por quê? São Paulo e Cruzeiro jogam na quinta noite. O São Paulo pela Libertadores, o Cruzeiro pela Sul-Americana. E já na quarta da semana seguinte, o São Paulo joga pela Copa do Brasil contra o Águia, também no Morumbis. Então, para encaixar entre Barcelona e Águia um jogo com intervalo de 72 horas, que é o mínimo, só se fosse na noite de domingo, mais tarde do que 8 horas da noite. Até agora não houve essa confirmação, sendo que o Corinthians, que também manda seu jogo nessa rodada em São Paulo, também tem mais ou menos o mesmo problema e também não tem confirmação do seu jogo em casa. Então, a possibilidade de não acontecer esse São Paulo e Cruzeiro ser adiado é gigante. Se acontecer, vai ser no domingo à noite, entre Barcelona e Águia. Depois do Águia, Tironi, depois do Águia, no dia 22, o São Paulo iria a Porto Alegre jogar contra o Internacional no final de semana. Esse jogo foi adiado por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Então, no fim de semana do jogo do Inter, o São Paulo não joga. E volta a jogar contra o Talheres no dia 29, o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Ou seja, entre o Águia e o Talheres vai ter uma semana de trabalho o Zubeldia. Talvez e provavelmente, a primeira semana direito, né, que o cara vai ter. E provavelmente antes, entre o Barcelona e o Águia, também uma semana. É como se o São Paulo ficasse 2 finais de semana sem jogar e o Zubeldia tivesse entre os meios de semana a semana cheia para trabalhar, sem viagem. Seria bem importante esse período de... seria mais ou menos o momento em que ele teria tempo para treinar minimamente com uma sequência sem viagens. Além disso, depois do Talheres, o São Paulo joga como visitante no Brasileiro, mas não sai de São Paulo. O jogo é contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, o São Paulo não viaja nas próximas semanas para lugar algum. Depois daquela maratona incrível, foi o time brasileiro que mais viajou nos últimos tempos pelas competições diferentes. Ele vai ter uma sequência tipo que a Botafogo teve recentemente com o seu técnico de jogos sequenciais no Rio de Janeiro. O São Paulo terá os jogos em São Paulo. Deu para entender mais ou menos o quebra-cabeça? Deu para entender, perfeito. Então está explicado. Muito bem.
Você faz o seu palpite na KTO, fique atento à dica KTO que a gente vai dar Já lá subiu no ali, viu? Instagram, já está no ar, inclusive, Arnaldo Tironi 1, vai na nossa que a gente tem acertado bastante, dê o seu palpite sobre São Paulo e Cobressal e São Paulo, usando esse QR Code que está na tela, usa também o cupom TRICOLOR que tem 20% de bônus no seu primeiro depósito, também tem um link aqui na descrição para você. A gente volta logo mais, é claro, depois de Cobressal e São Paulo, para falar tudo sobre esse jogo na nossa já tradicional live, certo, Arnaldo? Exato, 11h30 da noite estaremos todos juntos invadindo a quinta-feira. Baloizinho subindo. Valeu, tchau.